O Por Elas começa agora e no programa de hoje vamos mostrar mulheres que enfrentam o racismo e trabalham na política, educação, turismo e cinema para tornar a sociedade mais justa e igualitária. Mas não é só isso, tem muito mais para você no Por Elas de hoje. Veja o projeto Sebas Turística, que valoriza o turismo realizado em São Sebastião, como a olaria de Dona Leontina, semelhante às 100 fábricas artesanais que existiam na região no fim dos anos 50 e que contribuíram nas obras da capital. Saiba mais sobre a deputada distrital doutora Jane, eleita para o mandato de 4 anos a partir de 2023. Conheça Tânia Cruz, ativista que luta para fazer das salas de aula espaços antirracistas e de maior igualdade. Confira o Festival de Valorização da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, realizado desde 2013 em São Sebastião. Acompanhe a entrevista com a historiadora, professora e cineasta Edileuza Penha de Souza, diretora do documentário Filhas de Lavadeiras, premiado internacionalmente. Agora, no Por Elas. O Brasil celebra em 25 de julho o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra, data comemorativa instituída pela Lei 12.987 de 2014. A força de Teresa é lembrada no samba da Escola Unidos de Viradouro do Rio de Janeiro, que retrata a saga da rainha africana que foi escravizada em Vila Bela, em Mato Grosso. O enredo, Uma Rainha Negra no Pantanal, resume a trajetória da heroína que se tornou líder de um quilombo no século XVIII. Segundo a canção, a rebeldia da mulher negra acendeu a chama da liberdade e a luz de Teresa não se apagará. Nós fomos a São Sebastião conhecer de perto o projeto Sebas Turística e saber mais sobre o turismo fora do avião. Confira agora na reportagem. Esta olaria artesanal existe há 28 anos em São Sebastião. Na técnica centenária, o barro é amassado com a ajuda da tração animal, até atingir determinada consistência. Depois, a massa é moldada e seca para formar os tijolos que ficam empilhados. Dona Leontina é a proprietária da olaria. Veio para Brasília nos anos 60. Conta que foram tempos difíceis. Eu cheguei em 1969, eles estavam construindo Brasília. Aí a gente veio para trabalhar aqui. Meu pai veio para trabalhar e trouxe a gente, né? Foi na construção de Brasília, né? Aí nós viemos ajudar a trabalhar, fazer tijolinho para entregar, né? Construir Brasília. Aqueles pegavam terra aqui nesse lugar para aterrar, não sei, a terra cap, buscava muita terra aqui. Muita gente acha que isso aqui toda a vida foi fácil. E não foi. Os pioneiros aqui sofreram muito, né? Naquele tempo tudo aqui era complicado, tudo era difícil. Se precisasse socorro, não tinha socorro. Com o trabalho na olaria Veredas, Dona Leontina criou 7 filhos. Com eles vieram 7 netos e 27 bisnetos. A olaria guarda memórias e lembra as 100 fábricas artesanais que existiam nessa região no fim dos anos 50 e que contribuíram com as obras de Brasília. São Sebastião fica a cerca de 20 quilômetros do centro do Plano Piloto. Pelo menos 100 pontos de atração turística foram catalogados na região, que fica próxima ao Jardim Botânico.
Um deles é o Instituto Ibeco Metamorfose, um museu a céu aberto com painéis coloridos e um ateliê montados pelo casal Maria Madalena e Chico. O Instituto Metamorfose ele surgiu da ideia do meu marido, né? Devido ele ser alcoólatra, ele ficou numa casa de recuperação e ele fez um voto com Deus, que quando ele saísse de lá, ele abriu o Instituto Metamorfose para que todos os adolescentes tivessem a oportunidade de conhecer algo que não fosse vícios, né? Para tirar da perdição do mundo aí fora. Aí nós fundamos o Instituto Metamorfose há 28 anos. As obras compõem um espaço de arte e de aprendizado. Aqui na nossa rua tinha muitas brincadeiras de futebol, que o lugar já não era adequado para tal, e existia também muitos lixos acumulados em lugares inadequados. E aí tivemos essa ideia de conversar com os vizinhos para fazermos então painéis e também unificar força com os alunos que aqui estavam sendo atendidos. Por isso nós funcionamos sempre de acordo com o calendário escolar, porque a gente faz esse trocadilho, principalmente quando a gente abre uma vaga para as pessoas que não podem pagar, mas precisam estar na escola. O guia com os pontos de atração turística foi elaborado pelo projeto Sebas Turística, idealizado pela turismóloga e pesquisadora Aline Carina. A ideia veio como uma forma de dar protagonismo aos espaços fora do plano piloto, que são ocupados majoritariamente pela população negra. O Sebas Turística é um projeto de turismo de base comunitária que atua aqui na 14ª Região Administrativa do Distrito Federal, em São Sebastião. E por meio do turismo e suas tecnologias, a gente mapeou mais de 100 pontos em que a gente categorizou atrativos com possíveis atratividades turísticas, né? Atrativos culturais, ambientais, sociais, lugares para comer. E aí, a partir dessa sinalização, que é uma forma de visibilizar pessoas e potencializar territórios. E aí, quando a gente fala de uma perspectiva de um território preto, né, que a grande maioria das pessoas em São Sebastião são pessoas negras, que fomentam cultura, arte, movimenta a cena cultural da sociedade, impacta positivamente esses territórios, e aí surge o Sebas Turística. O Sebas Turística não atua sozinho, a gente atua por meio de parcerias, a gente, né, traz as pessoas para conhecer a cidade e aí a gente conecta essas pessoas e esses territórios aqui na localidade. São Sebastião é conhecida também por seus mototáxi, que já se transformaram em patrimônio cultural. A cidade é também a sede da maior horta comunitária do DF, onde antes era um lixão, existe agora uma área de 10.000 metros quadrados de plantio de frutas, legumes e hortaliças orgânicas, sem o uso de nenhum tipo de agrotóxico. São Sebastião teve um surto de hantavirose, morreu muita gente na época e a gente não sabia o que era e a gente ficou desesperado na época, né? Aí morreu uma vizinha nossa, chamada Marinalva Cruz, a casa dela ainda existe até hoje, né? E aí a gente foi atrás, fomos na Secretaria de Saúde e aí a gente descobriu que era de rato, né? Da urina de rato. Aí a gente ficou mais desesperado ainda porque a gente tinha 2 lixões aqui. A administração veio e limpou, tirou todo o lixo, acho que tirou umas 15 caçambas de lixo. E aí a gente começou o plantio só mesmo para o pessoal não jogar lixo. Só que aí foi crescendo, né? A gente começou a fazer outras atividades, começamos a trazer escolas aqui para dentro, né? Hoje a gente a maior horta do Distrito Federal em área urbana. A ideia é transformar a horta, a gente vem aos poucos, transformando a horta numa escola de capacitação, né? Tanto de agroecologia como na cozinha. A gente quer ensinar as pessoas a plantar e a se alimentar melhor. O Sebas Turística é o pioneiro no afroturismo no Distrito Federal. O projeto produziu o primeiro guia de afroturismo do DF e entorno, com mais de 100 pontos mapeados. O afroturismo ele é um segmento do turismo cultural e ele visa potencializar todos os elementos que ressaltam a cultura negra, desde uma perspectiva de valorizar as pessoas até as ações culturais que essas pessoas fomentam.
Para saber mais sobre o SEBAS Turística e acessar o Guia de Turismo de Base Comunitária, acesse a página @SEBAS Turística no Instagram. Saiba mais agora sobre a deputada distrital doutora Jane, eleita para o mandato de 4 anos a partir de 2023. Doutora Jane do Agi é a primeira delegada de polícia a ser eleita deputada distrital. Brasiliense de origem humilde, começou a carreira policial como agente e depois estudou por 2 anos para assumir o cargo de delegada. Em sua trajetória, doutora Jane foi aprovada em 10 concursos e agora assume o seu cargo público mais importante. Eu sou a baiana que nasceu em Brasília. Eu costumo dizer isso, sou filha de baianos e nasci aqui em 63. Minha mãe veio casada com meu pai, recém-casada, na busca do sonho da capital. Ela se tornou auxiliar de enfermagem ao longo ali da carreira, me fez auxiliar de enfermagem e a meu irmão. Então nós éramos 3 auxiliares de enfermagem. A partir da enfermagem, já com 18 anos, eu consegui ir para a faculdade, me bacharelei em geografia, fui professora de geografia da rede pública por quase 10 anos. Nesse momento, fui diretora do Sindicato dos Professores, fez parte da minha final de carreira ali. Em seguida, eu vou para a polícia, por concurso como agente de polícia, e volto para a faculdade, me bacharelei em Direito e passei no concurso para delegada. Ao longo da minha carreira pública, foram pelo menos 10 concursos diferentes. Eu pude ir trilhando aí saúde, educação, segurança pública e como delegada as portas efetivamente se abriram para mim. Já fui secretária de Estado de Política para Criança, Adolescente e Juventude, administradora de cidade, chefe de várias delegacias, Planaltina, Paranoá, Itapuã. E na minha trajetória como delegada, o que me marcou foi ter sido a delegada do Paranoá. Então eu ganhei esse título, né, que orgulhou os moradores, me orgulhou e isso fez o meu mandato. E hoje eu estou nesse início de jornada, acho que findando o ciclo desse serviço público por meio do concurso, mas vindo para um mandato eletivo de representação. E eu acredito que a experiência que eu acumulei, saúde, educação, segurança, política da infância e juventude, vão ser a minha bandeira ali. Eu vou transitar em torno desses conteúdos com mais firmeza, porque eu tenho conhecimento. E sem falar, que eu não posso esquecer de falar, da defesa da mulher. Como delegada, tive esse carinho, peguei essa faceta, acho que um recorte ali, que seria o trabalho em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade. Então isso para mim é muito caro e com certeza vai ser a minha bandeira nessa Câmara Legislativa. Eu vivi isso a minha vida inteira, de não me ver representada nos espaços de fala, espaços de decisão. É bem interessante que quando eu conto a minha história como delegada, são já 23 anos na polícia, 15 anos como delegada, é impressionante os episódios que eu tive em contato com as pessoas por conta da negritude. Nós, mulheres negras especialmente, nós estamos subrepresentadas. Mulher, de uma maneira geral, já está. Essa legislatura, essa próxima, nós teremos 4 mulheres, né, no conjunto de 24. Então, uma população que tem mais da metade da população composta por mulheres e composta por negros, então mulheres e negros estão pouco representados. Então é nesse momento que eu estou aqui e com muita felicidade, muito alegre, muito feliz, querendo realmente trabalhar para poder representar essas pessoas e incentivar que outros busquem também esse caminho, que é muito importante. Meninas, a negritude não é o limitador, a cor da sua pele é sua, é linda. A gente tem que usar aquela frase que parece clichê, me deixe passar com a minha cor. Me deixe passar com a minha cor, me deixe passar com o meu tipo de cabelo, pode ser alisado, pode ser crespo. As pessoas precisam exercitar o respeito em relação ao outro. E quando você fala assim, respeito, palavrinha pequenininha, mas ela diz tudo. Vai respeitar a religião, a opção política, a cor da pele, o tipo de cabelo, se ela te agrada ou não a beleza física dela. Cada um é um ser único e um ser importante. Então, para essas meninas, para essas jovens, muitas que eu tenho encontrado nas ruas e falam, doutora, me inspire você.
Para mim é uma honra poder inspirá-la e dizer que você tem o seu espaço. Você é linda, você é importante, você pode. Não deixe que ninguém te diga o contrário. Então, o nosso limitador é aquilo que está no nosso inconsciente, é aquilo que está na nossa vontade. Não estou dizendo que é fácil. Você vai ter um monte de tropeço, um monte de dificuldade. Mas você precisa ter força suficiente para contornar a dificuldade, buscar a saída e continuar caminhando. Só não desistir. Desistir nunca foi opção. Conheça agora Tânia Cruz, ativista na luta antirracista. Os anos de estudo na Faculdade de Educação da UNB foram decisivos para a trajetória da ativista Tânia Cruz. Je vais dire une chose à mes élèves, que l'éducation, c'est l'outil le plus important de la vie. Tânia é formada no curso de Letras Francês pela Faculdade de Educação, onde também recebeu o título de mestre. Pôde observar na prática a ausência de mulheres negras como professoras na graduação e na pós-graduação. Fui estudar Letras Francês por indicação de uma professora negra do Centro Interescolar de Línguas de Ceilândia. E lá eu tive o maior incentivo de todos a fazer todos os processos seletivos aqui da UNB e que para mim deu certo entrar na UNB a partir do vestibular. Com pouquíssimo investimento em literatura afrocentrada, até no contato também com professores negros. Eu acho que do departamento inteiro, assim, talvez eu tenha me encontrado com 3 professores negros ao longo da minha jornada dentro de letras francesas. O racismo e o preconceito marcaram definitivamente a vida de Tânia, ainda na adolescência. No Colégio Militar foi o primeiro caso de racismo que eu sofri na minha vida, porque sim, o racismo estrutural sempre existiu no Brasil, desde que ele é Brasil. O primeiro dia de chegada nessa escola e o maior problema foi o cabelo. A maior questão foi o cabelo, que eu inclusive estava com uma trança similar a essa. E tive uma abordagem com um monitor que disse: esse cabelo não é permitido. E neste entendimento, esse cabelo não é permitido, no dia seguinte eu alisei o meu cabelo. Tânia coordena o projeto Elas na Escola para tornar as salas de aula ambientes mais igualitários para as meninas. A ideia do projeto é fazer com que essas meninas tenham contato com ferramentas de planejamento, com ferramentas de estratégia, e que elas possam também ter acesso a outros conteúdos. E a partir dessas informações, desse contato, dessas trocas, do fortalecimento de rede entre essas crianças e outras professoras ou professores que sejam negros ou que sejam antirracistas, para que elas também possam fomentar o próprio futuro delas a partir de oportunidades, tendo autonomia e tendo o direito de escolha, né? É uma ativista contra o racismo e possui também o título de embaixadora da Juventude da ONU. Eu fui convidada para trabalhar na Secretaria de Igualdade Racial aqui do Distrito Federal e não só, estive em outros momentos interessantes de movimentação de rua aqui no Distrito Federal e fui fundar com algumas amigas o coletivo Iá Chanteuá. E depois, em 2016, eu entro dentro de uma organização para se mobilizar para o 2º Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas. E no 2º Encontro Nacional de Negras Jovens Feministas, a gente cria a Articulação Nacional de Negras Jovens Feministas em 2017. Neste meio de período, eu sou selecionada para esse programa, que é o Embaixadores da Juventude, do Escritório da ONU sobre Crimes e Drogas. E nele também sou acelerada muito nas temáticas de Agenda 2030, quais são também as possibilidades de entrada de mulheres negras, jovens negros dentro dos programas da ONU e dentro dos escritórios da ONU como staff ou como estagiário ou qualquer coisa do tipo. E nisso já estou aí na NJF com 30 anos, eu saí esse ano, ou em qualquer momento desse antes dos 35. Fazendo esse trabalho de atuação em educação e políticas públicas e tudo mais. O
que falta para o país se tornar mais igualitário e menos racista? Para a Tânia, o caminho ainda é longo e difícil. Eu tenho certeza que a luta contra o racismo, ela passa por diversos pontos, né? Um dos principais pontos da luta antirracista é o processo transformador que passa pela educação também, que passa por políticas públicas afirmativas, de pessoas negras se entenderem dentro do processo de negritude. E este processo, concomitantemente, passa pelo momento ou período em que as pessoas brancas entendam que elas têm que ser responsáveis por dialogar sobre branquitude, sobre fragilidade branca e sobre antirracismo. Segundo ela, a luta começa em sala de aula, com meninas com mais acesso à educação. O contato das crianças desde a idade 0, com possibilidades de se reconhecerem como elas são, sobre cabelo, sobre pele, sobre potencialidades, eu acho também que é o ideal para que a gente possa transformar a sociedade daqui para frente. Hoje, com 30 anos, consegue lembrar sem dor da menina que sofreu racismo. A dor foi substituída por orgulho e esperança. O que eu diria para a Tanísia de hoje é que aquilo que aconteceu com ela, quando ela tinha mais ou menos ali 10, 11 anos, em que alguém chegou para ela e disse que o cabelo dela não era permitido, hoje a aeronáutica brasileira consegue colocar dentro do seu regimento interno que cabelos black power, que cabelos crespos são cabelos admitidos dentro da corporação. Isso é o mínimo de mudanças, e ter dentro de uma corporação um regimento que diga que o nosso cabelo é um cabelo adequado para o tipo de trabalho que se realiza, não era o que a gente esperava, porque a gente pode considerar que todos os cabelos são lindos e que não é o cabelo necessariamente que vai mudar ou não a sua forma de trabalhar no seu ambiente de trabalho, e que seu corpo é um corpo aceito. Je vais dire une chose à mes élèves, que l'éducation, c'est l'outil le plus important de la vie. Eu quero dizer uma coisa para os meus alunos, que a educação é a ferramenta mais importante da vida. Acompanhe no próximo bloco o Festival de Cultura Afro-Brasileira e Indígena em São Sebastião e a entrevista com Edileuza Penha de Souza, diretora do documentário Filhas de Lavadeiras. Nós voltamos já. É um filme que fala de histórias de superação, histórias de mulheres negras, mas é um filme que foi feito com muito amor e é um filme de amor antes de tudo. A Lei 10.639 de 2003 torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira no currículo escolar das áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. A grande mudança proposta pela lei é falar da África e do negro em sala de aula. O conteúdo programático inclui o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e o negro na formação da sociedade nacional. A lei também institui no calendário escolar o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Acompanhe agora o Festival de Cultura Afro-Brasileira e Indígena, realizado desde 2013 na Escola Centrinho de São Sebastião. Bonecas de pano confeccionadas à mão, instrumentos musicais artesanais como pau de chuva e chocalhos, e livros coloridos com releitura de obras conhecidas como Olelê, de Fábio Simões. Tudo isso feito por pequenos estudantes de 4 a 5 anos que participam do Festival de Valorização da Cultura Afro-Brasileira e Indígena, realizado no Centrinho, como é conhecido
o Centro de Educação Infantil número 1 de São Sebastião. Esse projeto visa trabalhar a Lei 10.639 de 2003, que trata da obrigatoriedade dos estudos da história africana e afro-brasileira. Ela vem como uma maneira de trazer a valorização da cultura brasileira, dos povos indígenas e africanos, diariamente na escola. É o que a gente chama de uma educação antirracista. O festival já tem uma longa trajetória. Começou em 2013. Nós recebemos uma criança proveniente da África e nós percebemos a necessidade de se trabalhar o antirracismo pela nossa sociedade, pela nossa comunidade, que tem muitas crianças negras e que nós percebíamos atitudes racistas mesmo das crianças, dos pais e uma necessidade também dos professores. Além da leitura e interpretação de histórias, as crianças vivenciam a musicalidade africana e indígena e observam atentas a capoeira. Então, ao trabalhar isso já com crianças de 4 e 5 anos, a gente acredita que a gente já está trazendo, como isso reflete nas famílias, então esse processo de repensar, não é? Porque nós vemos na sociedade hoje em dia, em todos os povos, tá explodindo muitos casos de racismo assim, já sem controle. Então, ao trabalhar isso, quanto mais cedo, melhor, para a gente viver um mundo melhor. A escola tem motivo para comemorar a realização do festival. O projeto foi premiado com certificado e R$10 mil na edição deste ano do Prêmio Educar, que visa valorizar ações desse tipo. Foi uma inscrição de mais de 700 inscrições. Ficamos entre os 36 melhores, né? E ganhamos o prêmio de gestão escolar. A gente ficou muito surpreendido. E todas as premiadas eram mulheres, fazendo esse trabalho, promovendo em suas escolas esse trabalho, nas suas instituições. É um projeto que nos deu muita alegria. E esse prêmio, então, veio no momento muito certo. A professora Leidiane está no projeto desde que ele começou. Foi a São Paulo receber a premiação do festival para representar as docentes da escola. Estar diante de pessoas que lutam por essa causa antirracista, que estão há tanto tempo, né, buscando essa valorização desse trabalho. Então, estar lá foi muito especial. O festival ocorre todo ano. É aberto a familiares e convidados. Conta com apresentações dos trabalhos feitos pelos alunos ao longo do ano. Surgiu como uma forma de atender ao que determina a lei, que estabelece que escolas públicas e privadas devem desenvolver conhecimentos da cultura africana e indígena. A escola possui quase 500 alunos da série inicial. Nós atendemos a diversos bairros aqui de São Sebastião e a gente vê que as origens são diversificadas, né? Em nosso questionário aplicado com as famílias no início do ano, a gente vê que são de todas as regiões do Brasil. Conta pra mim o que vocês acharam da apresentação. Olelê. Olelê significa o quê? Cantar. Cantar. Você gostou de apresentar? Sim. Por que você gostou? Por causa que tem muitas coisas. Olelê, Mônica, Macassi. Eu acho que é muito importante a gente apresentar uma estética artística diferenciada para as crianças, né? Trazer um pouco da cultura afro-brasileira e indígena para as crianças terem esse recurso visual que nem sempre elas têm no dia a dia. As crianças aprendem e agradecem. Como foi quando você participou do festival? Eu me diverti bastante, eu aprendi muitas coisas sobre a cultura africana e indígena. Eu senti felicidade e uma conexão com os nossos antepassados, que eu nunca tinha conhecido a história certamente antes. E isso foi muito bom para o meu aprendizado sobre a história dos negros no Brasil. Nós vamos receber agora Edileuza Penha de Souza,
cineasta, historiadora e doutora em educação pela Universidade de Brasília. Edileuza realiza pesquisas e documentários que dão protagonismo às mulheres negras. Confira agora a nossa entrevista. Edileuza Penha de Souza realiza pesquisas sobre o cinema negro no Brasil desde 2006. Idealizadora e organizadora da Mostra Competitiva de Cinema Negro, Adélia Sampaio, ganhou o prêmio de melhor curta documentário no 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O curta-metragem brasiliense Filhas de Lavadeiras conquistou a premiação concedida anualmente pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Edileuza, muito obrigada pela sua presença aqui no Por Elas. É uma honra receber você. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Elisa. Estou muito feliz de estar aqui com você e com o seu programa, Por Elas e por Nós. Eu quero começar conhecendo um pouco da sua trajetória. Você tem uma vida marcada pela luta para incluir no ensino o protagonismo da população negra. Conta um pouco disso para a gente. Bom, eu sou Edileuza Penha de Souza, sou filha de Laura de Souza e Atenado Francisco de Souza, pais trabalhadores, pobres, que sempre acreditaram que a educação seria o caminho de uma vida melhor. E sempre estudei minha vida inteira em escola pública e me tornar professora foi pensar possibilidades para que estudantes negros pudessem ser visibilizados, porque eu não lembro de nenhum momento na minha trajetória escolar de nenhum herói negro que me foi apresentado, de nenhuma heroína, de nenhum fato histórico que eu pudesse me sentir representada enquanto uma criança negra, enquanto uma jovem negra. Então, me entender enquanto mulher negra, professora e professora da periferia, com a maioria absoluta de estudantes negros, era também o meu compromisso de construir outras possibilidades, né? Então, eu digo que na minha trajetória de professora, eu devo ter matado muitas pessoas, mas eu tenho certeza que eu também salvei muitas pessoas, né? E é incrível, assim, eu me emociono cada vez que eu encontro com ex-alunos e me diz o quanto que eu fui importante nessa trajetória. E só o fato de ter uma professora negra, eu acho que já é um ponto muito positivo, né? Porque o Brasil é um país ainda escravocrata, né? E ainda com esse lugar, o negro no nosso país, infelizmente, ainda ocupa os piores lugares. Isso está mudando, tem mudado a passos lentos, mas eu acredito que a educação é realmente o lugar, a possibilidade de transformação, e isso eu aprendi em casa. E você trouxe a educação também para o cinema. Você realizou pesquisas, documentários que estudam, né, a presença da mulher negra na produção cinematográfica. Quais são os principais resultados? O que você identificou nessas pesquisas? Olha, como professora, eu sempre usei o cinema como uma ferramenta didática. A Lei 13.006, né, de 2014, é uma lei muito nova que torna obrigatório pelo menos 2 horas de projeção do cinema brasileiro nas escolas, mas eu sempre pensei o cinema enquanto uma ferramenta didática, uma ferramenta de transformação, porque para mim cinema também é um lugar de sonho, né? Bom, em 2005 eu sou convidada para vir para Brasília para trabalhar no projeto do Ministério da Educação com formação de professores para a implementação da Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de História e Cultura Africana na educação básica. É uma lei de 9 de janeiro de 2003,
foi a primeira lei sancionada pelo então presidente Lula. E essa era uma reivindicação do movimento social negro muito antiga, né, de história da África. Por exemplo, se eu pergunto às pessoas quantas capitais, países e capitais europeus você conhece, né? Diga o nome de 3 países europeus e suas capitais. Certamente todo mundo que está aqui nos assistindo sabe mais de 10, tranquilamente. Mas quando você pergunta 3 países e suas capitais do continente africano, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade. Isso não é culpa de ninguém. Isso é culpa da África, não está em nós. A gente não tem essa convivência com o continente africano. Embora historicamente, geograficamente, o Brasil está muito próximo ao continente africano, ele está muito distante de nós. Quase nunca a gente fala do continente africano. E quando a gente ouve falar, é só sobre miséria, desgraças, enfim. Então, pensar o continente africano como um continente civilizatório, um continente onde nasceu a medicina, onde nasceu a matemática, onde nasceu a arquitetura e tantas outras ciências, ele é urgente, né, e necessário estar em sala de aula. Então, eu venho para Brasília em 2005 trabalhar com formação de professores. Em 2006 eu lanço o primeiro volume do que depois se tornou uma coleção, que é Negritude, Cinema e Educação. É uma coleção de livros que tem filmes protagonizados por negros e de como esses filmes podem auxiliar professores e professoras em sala de aula. Né? Na aula de matemática eu posso usar tal filme e fazer isso, isso e aquilo. Na aula de português eu posso fazer determinado trabalho. Eu não tenho dúvida hoje que foram exatamente as pesquisas que me levaram a ser a mulher cineasta que eu sou hoje, né? Isso que eu ia te perguntar, de que forma esses estudos e essas suas observações influenciaram para que você se interessasse pelo cinema, mas especificamente pelo documentário? Olha, Elise, eu sempre gostei muito de cinema. E cinema para mim sempre foi um lugar de refúgio. Eu entrei no mercado de trabalho muito cedo. E depois eu trabalhei, aos 18, eu trabalhei numa grande loja, que na época tinha no Brasil inteiro, que era a Mesbla. E em frente à Mesbla havia um cinema, que é o Cine Paz. E nós, as funcionárias negras, passávamos por revista íntima todos os dias, até porque nós éramos as potenciais ladras. Então, todo momento de folga, eu ia para o cinema. Naquela época, eu estou falando dos anos 80, um filme ficava semanas, o mesmo filme. O cinema passava unicamente um filme por vez. Então, às vezes eu demorava 10 dias para poder... fragmentos, né? Como eu fazia isso, assim, tenho folga, eu vou para o cinema, enfim, via fragmentos de filme. E eu dizia para mim todos os dias, eu não vou ficar aqui. As minhas colegas diziam, que absurdo, né? A gente tem um bom emprego, um bom salário. Não era bom salário coisíssima nenhuma, mas diziam que era um bom emprego. No dia que eu passei no vestibular, eu tentei 7 vezes na universidade pública, era o único lugar que eu poderia estar. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu não fui mais trabalhar, eu só fui à tarde para pedir demissão e penso que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Mas, voltando
a sua questão, quando eu entro no doutorado, e passaram-se muitos anos entre a graduação e o doutorado, né, porque isso, tendo que trabalhar o tempo todo, eu vou me questionar, não só a mim, né, mas por que o cinema, como o maior propagador do amor romântico, ele não nos contempla? Por que não existe histórias de amor com mulheres como eu, como minhas irmãs, como minhas primas, em que a gente seja amadas, né? Bom, então eu apresento a um grupo de mulheres paneleiras e congueiras do Espírito Santo, mulheres negras, e apresento um filme de amor em busca de colher outras histórias, também outras histórias de amor, e que essas histórias pudessem ser documentadas. É daí que nasce meu primeiro documentário, Mulheres de Barro, 2014. Eu vou, 2012, já no doutorado, para a Escola de Cuba, onde vou estudar documentário. E aí é um conjunto de paixões que vão unindo, que vão... Bom, é daí que nasce o Mulheres de Barro. Daí que inicia uma trajetória bastante exitosa, que eu quero conhecer mais, inclusive a criação de uma mostra competitiva de cinema, mas esse é assunto para o próximo bloco. A gente vai fazer agora um breve intervalo, não saia daí que nós voltamos já. Estamos de volta com Edileuza Penha de Souza, que fala sobre o protagonismo das mulheres negras no cinema, também sobre a produção cinematográfica dela com documentários premiados. Edileuza, eu vou começar primeiro com a mostra competitiva de cinema que você criou na Universidade de Brasília. Fala um pouco disso para a gente. Bom, a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, ela homenageia Adélia Sampaio, a primeira cineasta negra brasileira. Adélia fez o seu primeiro roteiro em 1973, que se torna o filme da Vanja Eurico em 1974, lançado em 74, que é O Segredo das Rosas. E a Adélia é a primeira cineasta também da América Latina a fazer um filme lésbico. E foi uma mulher que trabalhou com quase todas as pessoas do cinema novo. No entanto, uma pessoa totalmente apagada da história do cinema brasileiro. Quando se fala no cinema novo, não se fala em Adélia Sampaio. Quando a gente fala do protagonismo das mulheres no cinema brasileiro, a gente também não fala de Adélia. Então, essa mostra, ela nasce de uma disciplina que eu ministro na UNB, na Universidade de Brasília, que é a Etnologia Visual da Imagem do Negro no Cinema, de perceber o quanto que as mulheres negras estão ausentes das telas, né? A própria pesquisa da Ancine, em 2016, vai revelar que o Estado brasileiro tem financiado majoritariamente filmes de homens brancos, né? São quase 80%, 17% são para filmes de mulheres brancas. Aí você tem um percentual que não chega a 3% de filmes de diretores negros, mas quando a gente fala de mulheres negras, a presença é totalmente nula, ou seja, o Estado brasileiro somente em 2018 vai financiar um filme de uma mulher negra, que é a Viviane Ferreira, né, que é fruto do primeiro e único edital de cotas da Ancine. A partir dessas pesquisas de 2016, dessa constatação, né, de que o Estado brasileiro não financiava filmes de mulheres negras,
A Ancine, em 2018, abre um edital e Viviane Ferreira, então, lança 2019/2020 o filme Um Dia com Jerusa, que também é fruto do primeiro curta dela, né? Não o primeiro curta, mas o curta que vai projetá-la enquanto cineasta. Então, essa ausência nos possibilitou criar a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio. Nós estamos na 5ª edição. Esse ano a gente recebeu, para nossa surpresa, 94 filmes, depois de uma pandemia, né, que afetou diretamente o cinema. Nós temos 22 filmes selecionados para a mostra, mais um videoclipe, e desses 22 filmes, 4 deles são filmes estrangeiros. Temos filme do continente africano, do Caribe, da América Latina e do Brasil, que é a maioria. Pois é, você falou em invisibilidade, você falou ali de um silenciamento e de cinema e também o UNB, porque a mostra surgiu lá. A UNB é a primeira universidade do país a implantar a política de cotas raciais. Fala um pouco para a gente da importância dessa política para dar visibilidade, para dar protagonismo às mulheres negras. Bom, estudos têm mostrado que a maioria das estudantes cotistas são mulheres, né? Estudos também mostram que estudantes cotistas têm tido empenho maior do que estudantes não cotistas. Até a década de 1950, nós negros éramos proibidos de entrar na escola pública, né? Havia uma lei ainda do final do século XIX, mas que já não estava mais em vigor, mas a lei existia até a década de 50. Então, há uma dívida do Estado brasileiro com a população negra. E essa dívida se paga exatamente com acesso à educação. As cotas, ela tem servido não só para dar visibilidade, né, mas para a gente construir um novo país. Quantos médicos e médicas negras você conhece? Quantos ministros negros a gente tem? Né? Por que esse distanciamento quando a gente fala de poder? Né? Então, essa possibilidade de crianças e jovens negros entrarem na universidade, romperem com esse perfil de marginalização, né, que é histórico, as cotas possibilitam isso, né? As cotas possibilitam diversidade. Certamente você, quando se formou, podia contar no dedo as pessoas negras, não só da sua sala de aula, mas da universidade inteira. Então, hoje, quando você vê essa juventude negra com sua identidade negra transitando no RU, na biblioteca, em todos os espaços, isso é muito bonito, assim, além de tudo, né? Além desse empoderamento, eu penso que eu não tive esse privilégio, né? Eu contava nos dedos os meus colegas negros e muitos deles, inclusive, estudantes africanos. Então, ter os seus pares é algo muito importante, porque você olha para o lado e você vê pessoas como você. Olhar para frente e ver uma professora negra, né? Tem um sentido de pertencimento, né? De reconhecimento. Total, total, assim. E isso só é possível com as cotas, né? Assim. Ainda no campo do ensino, na sua avaliação, quais são as principais dificuldades para se tratar da questão racial em sala de aula? O próprio racismo. A gente tem uma sociedade que fala da democracia racial e a gente sabe que isso é um mito, porque não existe democracia racial sem oportunidades de direito. Né? É muito fácil dizer, eu não sou racista,
eu não sou racista, mas o meu empregado é negro, a minha faxineira é negra e tal, e todos os espaços de poder são constituídos por pessoas brancas. Esse reflexo da sala, da sociedade, reflete em sala de aula, né? Que criança que quer ser negra, quando ela olha para a TV e ela não vê nenhum protagonismo negro? Não tenho assistido TV, mas não sei como é que anda os programas infantis, mas até muito pouco tempo, todas as apresentadoras de programas infantis eram padronizadas, mulheres com cabelo amarelo, né? Por que uma criança negra vai querer ser negro quando ela olha para a TV e tudo que é positivo é branco e tudo que é negativo é negro? Então, esse pertencimento, ele é urgente, porque criar a autoestima das nossas crianças, para que elas se olhem e se identifiquem e possa querer desejar o que ela quiser, esse é o grande desafio da sala de aula, né? Edileuza, a gente não podia encerrar sem falar do seu documentário premiado, Filhas de Lavadeira. Conta pra gente essa história exitosa, que realmente é o seu segundo documentário e tão premiado. Bom, Filhas de Lavadeira é uma homenagem à Dona Maria Helena Vargas, que morou aqui em Brasília durante muitos anos, que escreveu o livro As Filhas de Lavadeira. E quando eu li esse livro, nem pensava ainda em ser documentarista, eu disse para ela, né, esse livro merece ser documentado. Mas Dona Maria Helena Vargas foi para o Orum muito cedo, em 2009, e fico pensando que esse foi um dos livros que eu levei para Cuba. E é lá que iniciei esse roteiro. Consigo, em 2018, o FAC, o Fundo de Cultura do Distrito Federal. É um documentário que conta a história de mulheres que, como eu, foram filhas de lavadeiras e, através do estudo, conseguiram romper com a predestinação, né? Porque nesse país parece que é predestinação. Você nasce filho de empregada doméstica e você tem que se tornar empregada doméstica. Não, a educação salva, a educação possibilita que a gente possa ser aquilo que a gente quer ser. E é isso, são histórias de deputadas, de assistentes sociais, de professoras, de mulheres que venceram esse lugar da predestinação. A gente ganhou e passamos por vários festivais importantes. Ganhamos o É Tudo Verdade em 2020. 2021 a gente ganhou o grande prêmio da Academia de Cinema Brasileiro. E esse ano a gente foi agraciado com o prêmio da Academia de César, que é a Academia de Cinema da França, que é a principal academia de cinema do mundo, né? Então, a gente acabou de chegar de uma viagem a Viena, onde o filme está sendo exibido em 12 países, mas muitas outras cidades europeias e o México. Então, estou em estado de graça, assim, leveza total. O filme está no Canal Brasil. Enfim, vejam Filhas de Lavadeiras, porque é um filme de amor. É um filme que fala de histórias de superação, histórias de mulheres negras, mas é um filme que foi feito com muito amor e é um filme de amor, antes de tudo. Então, é muito legal estar aqui falando também. E você, com tanto êxito, você teve essa ideia, você não esperava? Foi surpreendente ou você imaginou em algum momento que esse documentário fosse alcançar o mundo como está alcançando? Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que ele fosse alcançar o lugar que ele tem alcançado. Mas o que é mais legal, Elis, é que por onde o filme tem passado, é as pessoas se identificarem com ele,
sabe? De dizer, minha mãe também foi lavadeira, minha mãe também foi empregada doméstica e eu estou aqui. Então, se eu estou aqui graças a essa mãe, então é um filme sobre filhas, mas é antes de tudo um filme em homenagem às mães, a cada uma delas que acreditou que era possível, que sonhou, que desejou que seus filhos e filhas pudessem ter um mundo melhor, que pudesse ter outra projeção, né? Então, tem uma menina que fala, a Ellen, né? Ela diz, minha mãe foi empregada doméstica, minhas tias foram empregadas domésticas, mas eu e a minha irmã não seremos mais empregadas domésticas. Nós estamos na universidade e nós estamos aqui para ser aquilo que a gente desejou ser, para ser aquilo que as nossas mães não conseguiram para elas, mas projetaram nas suas filhas. Então, eu acho que perceber do quanto é emocionante para as pessoas e o quanto as pessoas se identificam com essas histórias me remete à sua primeira questão, né? Quando a gente sentou aqui e você perguntou o que é ser uma mulher documentarista. É poder contar as nossas histórias, é poder contar outras histórias, é poder contar histórias que só é possível se nós estivermos por trás das câmeras. Então, quero de novo agradecer a você e ao seu programa, a sua equipe, por estar aqui. Eu que agradeço, Edileuza. Parabéns, Edileuza, doutora Edileuza Penha de Souza, documentarista, historiadora, com tantas palavras importantes para que as pessoas possam se identificar e se reconhecer. Muito obrigada pela sua presença aqui. Axé. E você também, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Fica essa linda mensagem da Edileuza, a educação salva. O nosso programa fica por aqui. Nós nos vemos no próximo programa da TV Câmara Distrital. Um abraço.